Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre que a Red Pill, né, esse movimento aí, esse agrupamento de homens, existe por uma demanda real, mas tem conclusões erradas. Então, explicando aqui. Sim, os homens, muitos deles, né, podem conversar com qualquer um que puder aí, eles vão ter a sensação de que o que eles têm que oferecer num relacionamento parece muito mais do que a mulher oferece. Então, por exemplo, eles, pelo menos no grupo Red Pills, aí eles falam sobre como, sei lá, a mulher não tinha problema de cuidar da casa, de cuidar do marido, de essas coisas domésticas. E hoje em dia as mulheres não é que não querem fazer isso, mas elas não sentem a obrigação de fazer isso. Acho que as tarefas têm que ser divididas e tal. E que elas têm que ter os mesmos acessos, os mesmos direitos que os homens. E os homens vão achando que eles têm que oferecer muita coisa. As mulheres querem muito dos homens e eles querem muito pouco. Essa é a sensação que eles têm. Por outro lado, e aí a conclusão que eles têm é que a culpa é do movimento feminista, que as mulheres do feminismo estão virando pessoas promíscuas sexualmente, que tem que procurar a mulher da igreja, toda uma besteira, as conclusões bem corretas sobre como as coisas funcionam. E que as mulheres deveriam estar submetidas ao cara, já que ele que sai para trabalhar, já que ele deveria ser o líder da casa, esse tipo de coisa. E que, do ponto de vista das mulheres, é muito absurda essa ideia. Primeiro que, na maioria dos casos, isso está aumentando cada vez mais, se vocês forem olhar em dados, as mulheres são as que têm as mais anos de estudo, são as mulheres que estão trabalhando mais, as mulheres estão mantendo casa sozinhas, estão cuidando de filhos sozinhas. E aí ela olha para os homens que estão com menos anos de estudo, que trabalham em empregos com menor remuneração. A mulher tem dupla jornada, então ela trabalha, ainda cuida de casa, cuida de filho. Ela olha para um cara que, na visão dela, parece menos esforçado do que ela, e ela ainda pode considerar que as coisas são mais difíceis para ela, pelo fato de ela ser mulher, pela sociedade machista que a gente tem, por questões físicas mesmo, né? De ter que. Enfim, toda essa dificuldade, principalmente do machismo na sociedade, ter que lidar com um monte de. Com outras mulheres também que não são tão. Não se ajudam tanto assim, igual pode parecer. E elas veem esse cara, elas não conseguem sentir admiração nenhuma por esse cara. Porque ela fala, esse cara se esforça muito menos do que eu. Ele tem muito mais condições de conseguir empregos, às vezes que não tem tantos níveis de educação, mas tipo, pode ser melhor remunerado por ser trabalhos que demandam esforço físico, ou trabalhar à noite, né? Trabalhar de madrugada, esse tipo de coisa, né? E ela olha pra esses caras e fala, como que você quer que eu siga você? Que eu siga sua liderança, que eu fique em casa, sendo que você ganha menos do que eu, sendo que você não é tão responsável assim, você lida mal com tarefa, você não tem emocional também construído. Então elas falam, não existe isso, não quero. E aí ela gera um desinteresse em relação aos homens, não só pelo dinheiro, não é nem sobre o pagamento, mas sobre como esses caras não estão nessa posição que eles acham que deveriam estar, de ser a liderança, de ser a pessoa que sabe administrar bem o dinheiro, sabe administrar bem pessoas, né? Sabe se responsabilizar pelas coisas. Porque olha pro cara e fala, né? Esse cara fica jogando videogame o dia inteiro, gasta dinheiro com os bonequinhos, só fica fazendo besteira, não quer trabalhar, só quer trabalhar pouco, não se mantém em emprego, não constrói nada. E como que esse cara quer que eu aceite tudo que ele tem a dizer e que eu siga a liderança deles? Isso não vai acontecer. E isso não é culpa nem do feminismo, é qualquer. É bom senso. E então essa que é a conclusão errada. Os caras estão achando que é por causa disso, que as mulheres antigamente eram diferentes. Não eram diferentes. As responsabilidades de uma casa já eram bem estabelecidas pro cara. O cara ele ia casar e ele ia trabalhar, ia cuidar dos filhos ele também. Os caras não cuidavam tanto dos filhos porque, né, que agora é que é a questão mesmo real, aí da questão dessa mudança, é por conta do nosso sistema econômico. A vida está muito mais difícil. Não existe a possibilidade.
de pessoas de classe média ou de pessoas da periferia, a possibilidade de uma pessoa só trabalhar e manter uma casa. Isso não tem como. Somente aqui em São Paulo, cujo vida é muito alto. Não existe. Então as mulheres vão ter que ser para trabalhar. Elas saindo para trabalhar, elas querem ter os mesmos direitos de qualquer cidadão. E até é difícil cuidar dos filhos. A mulher não pode ficar em casa cuidando de filhos. Geralmente você vai pagando para alguém, você deixa em creche, você deixa na escola o mais rápido possível, porque as pessoas têm que trabalhar, as pessoas trabalham muitas horas ainda por dia. E então essa estrutura no qual o homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa, isso não é mais possível. Então os caras estão querendo voltar a uma época em que esse sistema econômico que a gente está não permite mais. E aí eles querem uma mulher dos anos. Uma imaginária dos anos 50 lá, que aceitava o que o marido falava. E eles nem são esses caras que eram dos anos 50, que é o cara que mantinha a família mesmo. Eles saía para trabalhar, trabalhava tantas horas possíveis lá. E não, os caras não querem nem trabalhar tanto assim, não querem nem se esforçar tanto assim. E quer que simplesmente por ele ser homem tenha todos esses benefícios que a mulher traria, né? Essa obediência. Então a questão é que as coisas mudaram. Coisas são diferentes e os caras estão tendo dificuldade de se adaptar e as mulheres estão exigindo mais dos homens porque elas estão se esforçando mais também. Elas estão estudando, elas estão trabalhando muito. Se você ver qualquer comércio, só tem mulher nos comércios. Se você for olhar na educação, se você olhar as faculdades, está cheio de mulheres. As mulheres estão lá e elas se esforçam para isso. Não é como se é mais fácil para a mulher. Não, não é. E então elas não vão exigir que a vida delas fique pior, elas vão ficar com um cara em que a vida dela vai ser dificultada por ele. Né? Então, todo esse movimento Red Pill é nessa ideia de achar que a culpa não é deles, é também uma ideia de pensar, de tirar a responsabilidade das próprias atitudes deles, né? Culpar o feminismo, culpar qualquer coisa, né? Sendo que é uma questão de um sistema econômico que não mais permite esse tipo de vida. Né? Então a reflexão de hoje é isso.